Meu nome é Thomas Miller. Hoje sou um homem velho. Minhas mãos tremem levemente quando seguro uma xícara de café, e meus joelhos já não respondem como antes. Vivi o suficiente para ver meus filhos crescerem, terem filhos próprios, e para aprender que o tempo não apaga tudo. Algumas memórias permanecem tão vivas quanto no dia em que aconteceram. Depois da guerra, voltei para Iowa. Voltei para os campos que meu pai havia cuidado antes de mim, para a casa simples onde Mary me esperava com um bebê nos braços. Tentei seguir em frente. Trabalhei a terra, paguei contas, participei de aniversários, enterros e natais. Para o mundo, eu era apenas mais um veterano que conseguiu voltar. Mas todas as noites, quando o silêncio tomava conta da casa, eu voltava para aquele inverno na Europa. Para a neve, para o barulho dos tiros e para o rosto do meu melhor amigo estendido no chão, implorando para viver. O nome dele era Edward Russo. Ed voltou para Nova York depois da guerra. Reabriu a oficina mecânica do pai e passou a vida inteira com as mãos sujas de graxa e o coração cheio de histórias. Teve mais filhos, envelheceu cercado de família e nunca perdeu o jeito fácil de sorrir. Ele dizia que cada aniversário era um presente que não deveria ter recebido. Durante anos, trocamos cartas. Falávamos pouco sobre a guerra e muito sobre nossos filhos. Sempre que nos encontrávamos, o assunto surgia apenas uma vez, em silêncio, num aperto de mão mais forte que o normal. Há coisas que só dois homens que estiveram à beira da morte juntos conseguem entender. Hoje, conto esta história não como um herói, mas como alguém que sobreviveu. Conto porque muitos não voltaram. Conto porque Ed voltou. E conto porque, naquele dia, quando ele foi atingido, eu aprendi que a amizade pode ser mais forte do que o medo. Esta é a história de como dois jovens de pouco mais de 20 anos atravessaram o inferno da guerra. E conseguiram voltar para casa. Quando penso em quem eu era antes da guerra, quase parece que estou lembrando de outra pessoa. Eu cresci no interior de Iowa, em uma fazenda pequena demais para enriquecer alguém, mas grande o suficiente para ensinar responsabilidade. Acordava antes do sol, sentia o cheiro da terra molhada e aprendia, dia após dia, que desistir não era uma opção. Meu pai não falava muito, mas me ensinou tudo o que sabia apenas com o exemplo. Minha mãe me ensinou compaixão, algo que só fui entender de verdade anos depois, em meio à guerra. Quando conheci Mary, ainda éramos adolescentes. Ela era calma, firme, e parecia sempre saber quando eu precisava de silêncio e quando precisava de força. Casamos cedo, como muitos naquela época. Não tínhamos muito, mas tínhamos planos. Quando a carta do governo chegou, eu já sabia que seria convocado. Não houve surpresa. Apenas medo. Eu me alistei porque senti que era meu dever. Porque meus pais haviam me criado para proteger aquilo que importa, mesmo quando o custo é alto. E, acima de tudo, porque eu queria que meu filho, que ainda nem havia nascido, crescesse em um mundo livre. Eu parti acreditando que, se todos fizessem sua parte, talvez aquela guerra acabasse mais rápido. Edward Russo vinha de um mundo completamente diferente. Ed cresceu no Brooklyn, cercado de barulho, gente e histórias. Filho de imigrantes italianos. Aprendeu desde cedo que nada vinha fácil. A oficina mecânica do pai era quente, apertada e sempre cheia de motores desmontados. Foi ali que Ed aprendeu a consertar coisas, não apenas máquinas, mas pessoas também, com uma palavra certa na hora certa. Ele se apaixonou por Ana ainda jovem e, pouco depois, nasceu o filho deles. Ed poderia ter tentado evitar o alistamento. Tinha um trabalho estável e uma família que dependia dele. Mas quando a guerra chegou às manchetes e aos discursos, algo mudou. Ed se alistou por um motivo diferente do meu. Ele não falava muito sobre patriotismo. Dizia que se alistou porque não queria que o filho crescesse em um mundo dominado pelo medo. Porque acreditava que, se homens comuns não se levantassem, o preço seria pago por aqueles que não podiam se defender. Nós nos conhecemos durante o treinamento militar em Camp Itokkoa. No começo, éramos apenas dois rostos cansados entre centenas. A amizade começou em coisas pequenas: dividir uma cantina de água, trocar piadas depois de um dia exaustivo, reclamar da comida. Com o tempo, passamos a dividir algo mais profundo. Mostrávamos fotos amassadas das nossas esposas, líamos cartas em voz alta e falávamos sobre o futuro como se isso pudesse torná-lo real. Ed falava do filho de 2 anos com orgulho. Eu falava do bebê que ainda não conhecia. Em poucas semanas, percebemos que confiaríamos nossas vidas um ao outro sem hesitar. Antes mesmo de pisarmos em solo inimigo, a guerra já havia nos unido. Quando finalmente chegamos à Europa, a guerra já não era novidade para o mundo, mas era para nós. Desembarcamos cerca de 6 meses depois do dia D, quando o grande desembarque já havia marcado o começo do fim da guerra. As manchetes falavam em avanço, em esperança, em vitória inevitável. Mas o que encontramos não foi um fim próximo. Foi um continente exausto, ferido, ainda sangrando. As praias já não estavam tomadas por tiros como antes, mas os campos do interior ainda eram perigosos. O inimigo recuava, sim, mas recuava lutando. Cada estrada podia ser uma armadilha. Cada floresta, um esconderijo. Lembro da primeira vez que pisei em solo europeu.
O chão estava pesado de lama. O ar tinha cheiro de fumaça antiga, como se a terra tivesse absorvido meses de explosões. Não parecia um lugar onde alguém pudesse viver, apenas sobreviver. Ed caminhava ao meu lado em silêncio. Pela primeira vez desde que nos conhecemos, ele não fazia piadas. Seus olhos observavam tudo: casas destruídas, igrejas sem teto, janelas vazias. Era como atravessar um mundo que havia sido abandonado às pressas. Apesar de termos chegado depois das grandes batalhas iniciais, logo entendemos que isso não significava segurança. Pelo contrário. Muitas vezes éramos enviados para limpar áreas que ainda escondiam resistência inimiga. Missões que não saíam nos jornais. Foi nesse cenário que nossa amizade começou a mudar de forma silenciosa. No treinamento, confiávamos um no outro porque era necessário. Na Europa, passamos a confiar porque não havia outra escolha. Cada marcha longa, cada refeição fria dividida, cada noite dormindo com um capacete na cabeça foi nos transformando. Já não pensávamos apenas em sobreviver individualmente. Pensávamos em voltar vivos, juntos. Foi assim que começaram as pequenas missões. As patrulhas curtas. Os momentos que não entram nos livros de história, mas que decidem quem volta para casa. Em uma madrugada coberta por uma neblina espessa, Ed e eu fomos designados para uma patrulha curta de segurança. A patrulha começou de forma quase tranquila demais. A neblina cobria tudo como um cobertor espesso, abafando sons e escondendo o mundo alguns metros à frente. Caminhávamos devagar, atentos, mas sem pressa. O frio mordia a pele, e o único som constante era o render suave das botas na terra úmida. Por alguns minutos, parecia que a guerra tinha nos esquecido. Ed caminhava logo atrás de mim. De vez em quando, ele fazia um comentário baixo, quase casual, como se estivéssemos apenas dando uma volta noturna. Aquela normalidade estranha era reconfortante. Eu sentia a respiração ficar mais lenta. Os ombros menos tensos. Mas a neblina tem esse poder cruel de enganar. À medida que avançávamos, o silêncio começou a mudar. Não era mais calmo, era vazio. Nenhum inseto. Nenhum pássaro. Apenas aquele nada espesso ao redor. Cada passo passou a exigir mais atenção. Meu coração começou a bater mais rápido. Então ouvimos algo. Um estalo distante. Talvez um galho. Talvez não. Eu levantei o punho, sinalizando para parar. Ed congelou no mesmo instante. Não precisei olhar para trás para saber que ele estava pronto. Foi nesse momento, com a visibilidade quase zero e a sensação clara de que não estávamos sozinhos, que Ed sussurrou: "Tome. Se algo acontecer, você corre." Eu respondi sem pensar, nem morto. Foi ali então, que entendi que não éramos apenas soldados lado a lado. Já confiávamos um no outro com algo maior do que as ordens, confiávamos um no outro com nossas vidas. Uma certa noite começou como tantas outras, mas logo ficou claro que ninguém iria dormir. O primeiro impacto veio à distância, um estrondo profundo que fez a terra tremer sob nossos pés. Depois outro. E outro. A artilharia inimiga começou a cair como chuva pesada, irregular, impossível de prever. Cada explosão iluminava o céu por um segundo, revelando sombras retorcidas de árvores e homens encolhidos nas trincheiras. O ar ficou denso, difícil de respirar. Poeira e fumaça desciam sobre nós a cada impacto. O som era tão alto que parecia atravessar o peito. Eu sentia o coração batendo na garganta, e minhas mãos suavam mesmo com um frio cortante. Ed estava ao meu lado. Não dizia nada no começo. Apenas observava, atento, como se tentasse memorizar cada direção de onde vinha o perigo. Em certo momento, uma explosão caiu perto demais. O chão nos jogou contra a parede da trincheira. Eu pensei em Mary. Pensei no meu filho, que talvez estivesse dormindo naquele exato momento, sem saber se o pai ainda estaria vivo ao amanhecer. O medo não era de morrer. Era de nunca voltar. Ed percebeu meu olhar perdido. Aproximou-se um pouco mais e falou baixo, quase competindo com o barulho das explosões. Quando isso acabar, ele disse: "Vou levar meu garoto para a oficina. Quero que ele veja como as coisas quebradas podem ser consertadas." A forma como ele falou aquilo, simples, cheia de esperança, me prendeu ao presente. Ele continuou, descrevendo o cheiro de óleo, o som das ferramentas, o sorriso do filho tentando imitá-lo. Enquanto Ed falava, as explosões continuavam. Mas algo dentro de mim começou a se acalmar. Não porque o perigo tivesse passado, mas porque eu não estava sozinho. "Nós vamos voltar vivos", eu disse. "Nós dois." Ed assentiu em silêncio. As horas daquela noite pareceram dias. O céu começou a clarear lentamente, como se tivesse piedade de nós. Quando o último disparo ecoou à distância, não houve comemoração. Apenas um suspiro coletivo. Um alívio cansado. Estávamos vivos. Sentados na trincheira, cobertos de lama e exaustão, trocamos um olhar simples, mas definitivo. Aquela noite não tinha nos quebrado. Tinha nos unido ainda mais.
Naquela madrugada, enquanto o sol surgia tímido no horizonte, eu soube que faria qualquer coisa para que nós dois voltássemos para casa. Às vezes, coragem não é ausência de medo. Às vezes, é aguentar juntos até o amanhecer. Em uma tarde cinzenta, durante uma marcha lenta por uma estrada quase destruída, que encontramos o velho. Ele vinha na direção oposta, caminhando devagar, curvado pelo peso dos anos e por algo invisível que parecia ainda mais pesado. Carregava uma mala pequena, tão gasta quanto o casaco que vestia. Parou quando nos viu, sem medo evidente, apenas cansaço. Nenhum de nós falava a língua dele. Ele também não falava a nossa. Por alguns segundos, ficamos apenas ali, olhando uns para os outros, separados não apenas pela guerra, mas pelas palavras que não existiam entre nós. Eu tentei falar devagar, como se isso pudesse ajudar. Ed percebeu rápido que palavras não seriam suficientes. Ele abaixou o fuzil, tirou o capacete e fez um gesto simples com a mão no peito, apontando depois para o velho, como quem pergunta se estava tudo bem. O homem respondeu com um leve aceno de cabeça. Seus olhos estavam marejados. Ed se ajoelhou diante dele. Abriu o cantil de água e ofereceu primeiro com as duas mãos, num gesto quase respeitoso. Depois, partiu um pedaço de pão seco e colocou na palma da mão do velho. O homem segurou o pão com cuidado, como se fosse algo frágil demais para aquele mundo quebrado. Murmurou algo que não entendemos, mas não precisávamos entender. Ed sorriu para ele. Um sorriso simples, sem pressa. Apontou para o coração e depois para o velho. Como se dissesse, eu vejo você. Enquanto observava aquela cena, senti algo apertar no peito. Em meio a tanta destruição, Ed ainda enxergava uma pessoa, não um estranho, não um problema, mas alguém que precisava de cuidado. Quando o velho seguiu seu caminho, caminhando um pouco mais firme do que antes, fiquei em silêncio por alguns segundos. Ed colocou o capacete de volta como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Mas tinha acontecido. Aquele gesto mudou algo em mim. No meio de uma guerra que nos ensinava a desconfiar, a endurecer, a sobreviver a qualquer custo, Ed me lembrou que ainda podíamos escolher ser humanos. Até hoje, quando penso naquele velho solitário na estrada, sinto a mesma emoção subir na garganta. Porque, em meio a tanta tristeza, aquela foi uma das poucas vezes em que vi a esperança caminhar lentamente, carregando apenas uma mala e um pedaço de pão. Depois daquele dia, passei a olhar as pessoas de outra forma. Aprendi com Ed que o verdadeiro valor de um homem não aparece apenas quando ele luta, mas quando ele se importa. Foi em meio a tudo aquilo, patrulhas, noites sem dormir e estradas destruídas, que aquele dia especial chegou. Um mensageiro apareceu no acampamento no fim da tarde, segurando um pequeno maço de cartas. Quando ouvi meu nome, senti o estômago revirar. Reconheci a letra antes mesmo de abrir o envelope. Era de Mary. Sentei-me em um canto da trincheira, longe do barulho, e abri a carta com cuidado, como se pudesse rasgá-la só de respirar errado. Enquanto lia, era como se estivesse ouvindo a voz dela novamente. Tommy, nosso filho nasceu hoje. Ele é pequeno, mas forte. Tem seus olhos. Quando o segurei pela primeira vez, pensei em você o tempo todo. Ele ainda não sabe, mas o pai dele é um homem corajoso. Volte para nós. Minhas mãos tremiam. As palavras embaçaram. Eu encostei o capacete no rosto para esconder as lágrimas. Ed percebeu imediatamente. Sentou-se ao meu lado sem dizer nada. Quando terminei de ler, apenas entreguei a carta a ele. Ed leu em silêncio, sorriu e me abraçou forte. Você é pai agora, Tommy. Naquele momento, em meio ao caos da guerra, senti uma alegria que doía no peito. Meu filho existia. E isso me deu uma razão ainda maior para continuar vivo. Algum tempo depois, foi a vez de Ed. Ele recebeu uma carta de Ana. Diferente de mim, Ed não chorou de imediato. Ele releu a carta várias vezes, como se quisesse memorizar cada palavra. Nosso menino começou a dizer seu nome. Às vezes ele aponta para a porta e chama por você. Eu digo que o papai está sendo um herói e que vai voltar logo. Quando Ed terminou de ler, ele fechou os olhos por um instante. Respiração profunda. Depois sorriu, um sorriso quebrado, cheio de saudade. Ele lembra de mim, disse baixo. Mesmo depois de tudo. Naquele dia, falamos pouco. Não era necessário. Os sentimentos estavam à flor da pele. Sabíamos que a guerra ainda estava longe de acabar. Mas também sabíamos que, em algum lugar do mundo, havia duas crianças esperando por nós. A partir daquele momento, não lutávamos apenas como soldados. Lutávamos como pais. E isso nos deu uma força que nenhuma arma poderia oferecer. A guerra havia nos transformado em algo mais do que amigos. Tínhamos nos tornado irmãos. Era só mais um dia de patrulha. Nada diferente do que já fazíamos havia mais de 5 meses. Eu e Ed caminhávamos pela estrada enlameada como tantas outras vezes. O peso do equipamento, o som ritmado das botas, os olhos atentos às margens. Depois de um tempo, a guerra cria uma falsa sensação de normalidade. A gente aprende a andar, respirar e até conversar como se aquilo fosse rotina.
Lembro de Ed comentando algo banal, acho que sobre como o inverno parecia não acabar nunca. Eu respondi com um meio sorriso. Estávamos cansados, mas confiantes. Patrulhar juntos já era automático. Eu confiava nele como confiava em mim mesmo. Foi então que tudo mudou. O estalo seco do disparo ecoou antes que meu cérebro entendesse o que estava acontecendo. Ed caiu. Por um segundo, achei que ele tivesse tropeçado. Depois vi o sangue escuro se espalhando rápido pelo uniforme. Ed. Meu coração disparou. O mundo ao redor ficou abafado, distante, como se eu estivesse debaixo d'água. Ele tentou falar, mas o ar não saiu direito. O disparo tinha atingido seu peito. E foi então que percebi. Era uma emboscada. Os disparos começaram quase ao mesmo tempo, vindos da linha de árvores. A terra explodia ao nosso redor. Galhos se partiam. O som era ensurdecedor. Ed, mesmo ferido, teve forças para me puxar pelo braço. À esquerda. Eles estão à esquerda. Sussurrou, com dificuldade. Foi ele quem nos salvou. Segui a direção que ele indicou e rolei até uma pequena depressão no terreno. Puxando-o comigo. Os tiros passavam por cima das nossas cabeças. Meu corpo agia antes da minha mente. Levantei meu fuzil, mirei na silhueta que se movia entre a fumaça e apertei o gatilho. O primeiro disparo acertou. Depois outro. E outro. Na minha cabeça, aquele tiroteio durou uma eternidade. Cada segundo parecia se arrastar, pesado, interminável. Mais tarde me disseram que não passou de 30 segundos. Mas para mim, foram os 30 segundos mais longos da minha vida. Enquanto atirava, meus pensamentos estavam em outro lugar. Mary. Meu filho. Ana. O menino de Ed. Eu não podia deixá-lo morrer ali. Quando o silêncio finalmente voltou, minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o fuzil cair. Arrastei Ed pelo chão, ignorando a dor nas costas e o peso do equipamento. Cada metro parecia impossível. Ele gemia abaixo, tentando se manter consciente. Não dorme. Fica comigo. Eu repetia, mais para mim do que para ele. O sangue manchava minhas mãos, mas eu não soltava, o medo de perdê-lo me consumia por dentro. Naquele momento, não éramos soldados. Não éramos parte de um exército. Éramos apenas dois irmãos tentando sobreviver. E eu jurei ali, no meio daquele inferno, que faria qualquer coisa, para trazer Ed de volta vivo. Arrastar Ed até um ponto seguro foi só o começo. Quando finalmente alcançamos uma área protegida por destroços e uma pequena elevação do terreno, minhas pernas cederam. Eu mal sentia o corpo. Só sentia o medo. Ed estava pálido. O sangue escorria devagar, quente, manchando o chão. Pressionei o ferimento com tudo que tinha, minhas mãos, um pedaço de pano, esperança. Ei! Olha para mim, eu disse, tentando manter a voz firme. Fica comigo. Ele respirava com dificuldade. Cada inspiração parecia uma luta. Foi então que Ed segurou meu braço com uma força que eu não esperava. Tome. A voz dele saiu fraca, quase um sussurro. Não me deixa morrer aqui. Essas palavras me atravessaram como outro disparo. Você vai viver, respondi rápido demais, como se repetir isso pudesse tornar verdade. Eu prometo. Você vai voltar para casa. Ele engoliu em seco. Se eu fechar os olhos. Me chama. Eu não vou deixar você fechar os olhos. Ed respirou fundo, juntando forças que não pareciam mais existir. Meu filho. Ele disse. Eu quero vê-lo crescer. Eu ainda tenho muito para ensinar a ele. Minha garganta se fechou. Levantei o rádio com as mãos trêmulas e chamei a evacuação médica. Cada segundo de espera parecia cruel demais. Aguenta só mais um pouco, eu repetia, como um mantra. Só mais um pouco. O som distante das explosões continuava, mas tudo o que importava era manter Ed acordado. Falei de Ana. Do menino deles. Contei histórias bobas do treinamento, qualquer coisa que o prendesse ali. O tempo perdeu o sentido. Quando finalmente ouvimos o som do veículo médico se aproximando, senti um alívio tão forte que quase chorei. Tá ouvindo isso? Eu disse, inclinando-me perto do rosto dele. Eles chegaram. Ed abriu os olhos devagar. Tome. Ele murmurou. Se eu não voltar. Não fala isso, interrompi. Você vai voltar. Eu vou estar lá para te cobrar essa promessa. Os médicos chegaram rápido, mãos firmes, vozes decididas. Enquanto o colocavam na maca, Ed estendeu a mão. Segurei forte. Obrigado, irmão, ele disse, antes de ser levado. Fiquei ali, parado, observando até ele desaparecer. Pela primeira vez desde que a guerra começou, eu percebi o quanto o silêncio podia doer. Tudo o que eu podia fazer agora era esperar. A guerra não terminou de uma vez dentro da gente. Mesmo depois da notícia de que Ed tinha sobrevivido, o tempo ainda parecia andar devagar.
Houve dias de espera, de silêncio, de pensamentos que não davam descanso. Quando finalmente veio a ordem de retorno, eu demorei a acreditar. Voltar para casa. Ed voltou diferente. O tiro não tinha levado a vida dele, mas deixou marcas. Ele andava mais devagar, respirava com cuidado. Ainda assim, havia algo novo em seu olhar, gratidão. Nos despedimos na Europa com um abraço longo, daqueles que dizem tudo sem precisar de palavras. Prometemos que nos veríamos de novo. Não como soldados, mas como homens que sobreviveram juntos. A viagem de volta pareceu irreal. O barulho do navio, o cheiro do mar, o horizonte aberto. Pela primeira vez em muito tempo, não havia tiros. Só futuro. Quando o trem parou na minha cidade, minhas pernas tremeram mais do que em qualquer patrulha. Eu vi Mary primeiro. Ela estava ali, segurando um embrulho pequeno nos braços. Quando nossos olhos se encontraram, o mundo inteiro desapareceu. Ela se aproximou devagar, como se tivesse medo de que eu não fosse real. Então colocou o bebê em meus braços. Meu filho. Tão pequeno. Tão quente. Vivo. As lágrimas vieram sem que eu tentasse segurá-las. Encostei o rosto no dele e prometi em silêncio que nunca mais sairia do lado daquela família. Naquele momento, toda a guerra valeu apenas por ter acabado ali. Algumas semanas depois, fui visitar Ed. Ele me recebeu na porta de casa, apoiado numa bengala improvisada, mas sorrindo como nunca. Ana veio logo atrás, e então o menino apareceu correndo, tropeçando nas próprias pernas papai. Ele gritou. Ed se ajoelhou com dificuldade e abriu os braços. O garoto se jogou neles. Eu vi o rosto de Ed se transformar. Toda dor, todo medo, todo sofrimento. Tudo ficou pequeno diante daquele abraço. Ele segurava o filho como quem segura o próprio mundo. Ficamos ali por um tempo, em silêncio, apenas observando aquela cena simples e perfeita. Nós voltamos. Voltamos para nossas casas. Para nossas esposas. Para nossos filhos. Alguns homens ficaram pelo caminho. Nunca esqueço disso. Mas Ed e eu conseguimos. E até hoje, quando olho para meu filho já crescido, lembro daquele dia na estrada enlameada, do disparo, do pedido desesperado. E agradeço por não ter soltado a mão do meu irmão. Porque naquele dia, não salvamos apenas uma vida. Salvamos duas famílias. Hoje, tantos anos depois, quando conto essa história, não é para falar de guerra. É para falar de amizade. De humanidade. De escolhas feitas nos momentos mais difíceis. Se essa história tocou você de alguma forma, se fez você pensar em quem estaria disposto a salvar, ou quem salvaria você, eu te convido a fazer algo simples. Se inscreva no canal para ouvir mais histórias como essa, deixe o seu like. Ele ajuda mais do que você imagina a manter essas memórias vivas. E, se quiser, deixe um comentário. Eu leio cada um deles, porque enquanto essas histórias forem lembradas, nenhum de nós será esquecido.